O povo teimoso, o povo que não quer fazer o uso correto da máscara e continua a expor-se à situação. Quando fica doente, encontra culpados, infelizmente. Ora, rapidamente nós vamos rever uma matéria, um trecho daquilo que foi a reportagem de jovens adolescentes e crianças que fazem um consumo excessivo de álcool na província da Huila e não só. E nós vamos ver a matéria para nos basear. O tema de hoje vai centrar-se sobre o uso excessivo de bebidas alcoólicas, as consequências de fórum psicológico e as alterações comportamentais no seio dos jovens e adolescentes, sobretudo. Convidados em estúdio está Germano Pinto e Jeremias Nanga. Germano é psicólogo e Jeremias é professor. Vamos antes rever a matéria. O famoso combone no Lubango, aqui o Macau, é assim como ferve, também fala mais alto. De baixa sair o dinheiro do açúcar e do próprio Timbenje. Se ficar aí um troco de 500 já dá. Mas esta senhora também mostra-se preocupada com as crianças, jovens, consumidor do alcoolismo. Parece. A pessoa que tem que evitar mesmo. Porque às vezes já chega aqui e está drogado. E agora com esse problema de não ter cliente, você vai estar precisando daquele dinheiro, vai atende, mas também pensa no teu caso, se fosse o teu filho, isso mesmo não dá. O Combone reza a história que é o centro de bebidas alcoólicas caseiras a nível da cidade de Lubango, mas o curioso é que ele se encontra a 10 metros do hospital sanatório. E para quem consome bebidas alcoólicas, às vezes mesmo internado, foge do hospital e vem tomar algo aqui. Antes que sai mesmo daí, eu já não dou conta. Às vezes tem ligadura, onde que estava coisa, eu já não dou conta. Eu, criança de 10 anos, 8 anos, já não coisa. Tenho neto, mas não mando já criança bebida. A direção clínica do Hospital Sanatório do Lubango disse, apesar destas e outras situações, a luta para reduzir o número de casos continua firme. Pregoarmos que quando estiver a tossir, ou use a máscara, ou vire para o lado contrário, alimente-se bem, evite o alcoolismo, o tabagismo. Consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo está a levar muitos adolescentes e jovens a serem hóspedes nesta unidade sanitária. De forma indesejada, esses rapazes acabam internados no Hospital Sanatório do Lubango, província da Huila. Estes são os casos que nós tivemos. Há vários outros casos. A unidade hospitalar afirma que perto de 15 jovens, até a altura desta reportagem, na semana passada, estiveram internados por conta do consumo excessivo de bebidas alcoólicas e as consequências não têm sido boas. Essa é a razão de termos convidado Jeremias Nanga e Germano Pinto para esta reflexão. Germano, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, caro jornalista Afonso Paulo. Saudações respeitosas ao caro Jeremias Nanga, por quem nutro estima, e saudações respeitosas aos prezados telespectadores da Palanca TV. Bom dia, Jeremias. Muito bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. Estamos aqui que é para poder contribuir com o Não Saber Saber. Muito bem, então aqui, propositadamente, chamamos dois jovens para refletirmos em torno deste tema. Vou começar com o Germano, do ponto de vista psicológico. Quais podem ser as principais consequências no uso excessivo de álcool nos menores? Muito obrigado, caro jornalista, pelo retorno da palavra. Como de praxe, permita-me trazer aqui algumas definições e, se calhar, conceitos das palavras-chave. Nós temos aí um menor e eu prefiro ir para a lógica daquilo que todo aquele que não é maior, portanto, é menor. Então, vamos fazer aqui a colação à nossa Carta Magna no artigo 24º, na qual só é maior aquele que tem 18 anos de idade. Portanto, quando nós falamos das bebidas alcoólicas, percebemos que tem aí a presença do etanol. Ora, trazer aqui uma felicitação à Palanca TV por trazer a liça a esse tema, porque ele é de grande relevância. A título de exemplo, vemos que no ano transato 2021, através do portal da internet, a gente vê que o Ministério da Juventude e Desporto traz uma nota a 11 de junho de 2021. Vamos também ver em 2017, o Jornal de Angola traz essa matéria no dia 26 de setembro,
trazer essa matéria, como também o novo jornal em 2018, isso a 4 de junho. Portanto, é um tema que vale a pena refletir. Questiona o caro jornalista Afonso Paulo as consequências que podem advir do consumo de bebida alcoólica. Primeira coisa, caro jornalista Afonso Paulo, nós temos que perceber que o consumo de bebida alcoólica excessivo resulta em graves e sérios problemas. A Organização Mundial da Saúde enquadra o consumo excessivo de álcool como uma das 200 perturbações que afetam a saúde a nível do mundo. Nós, os jovens, e até, em meu entender, nós jovens nem deveríamos consumir bebida alcoólica até os 25 anos. Eu me explico porquê e vou fazer a busca em matéria daquilo que é neurologia, o estudo do sistema nervoso. Exato. Eu, se questionar aos prezados telespectadores qual é o principal órgão do corpo humano, dirão para mim que é o cérebro. E, lamentavelmente, o cérebro é o órgão que mais álcool recebe. Porque o encéfalo, a massa encefálica, nós em casa chamamos de miolo, muitos chamam de miolo, a massa encefálica, na sua constituição, portanto, possui água. E, mediante a isto, quando ingerimos álcool, esse tóxico ativa os fenômenos oxidativos e altera o funcionamento de todo o sistema. Por isso é que no consumo de substâncias psicoativas, o álcool ou outras drogas, nós vemos o pensamento e o comportamento alterado. Em gesto de as consequências que podem advir, vamos indicar 3. A primeira consequência é mesmo efeito tóxico naquilo que são os tecidos e os órgãos. Tecido é o conjunto de células unidas para desempenhar uma determinada função. Quando falamos de órgão, estamos a falar de estruturas do corpo que têm uma determinada, desempenham alguma atuação, portanto, nos nossos órgãos. A segunda consequência, podemos aqui elencar a questão da própria alteração do comportamento, a própria alteração na cognição. Quando falamos de cognição, é um processo psicológico que tem que ver com a aprendizagem do próprio indivíduo. E a terceira e não menos importante é aquilo que é a dependência. Vai originar aquilo... Não podemos indicar aqui alcoolismo. A Organização Mundial da Saúde, desde 1979, orienta a não usar essa expressão por alguma falta de sinais como tal. Então, ela orienta a chamar síndrome da dependência alcoólica. Portanto, são essas 3 consequências que, a meu ver, podemos elencar. Muito bem. Vamos passar a palavra para o Jeremias Nanga. Jeremias, muitos jovens, adolescentes, crianças consomem álcool, conforme já disse o Germano, passam a ser dependentes. É um tesouro perdido. Literalmente que sim. Bem, eu faço fé naquilo que o meu predecessor acabou de emitir. Na verdade, são ideias que são tão profundas em função daquilo que nós temos notado e anotado a nível da nossa sociedade. Permita-me dizer mais uma vez que nós estamos a abordar sobre uma temática muito sensível. É uma temática que reporta-nos, porém, uma meditação funda e profunda em função do impacto que ela causa. Portanto, o álcool ou o alcoolismo, como disse bem o meu colega, é uma droga psicoativa e ela acaba por deturpar aquilo que é a boa funcionalidade do sistema nervoso central. Portanto, essa substância, ela traz consigo várias consequências e deturpação a nível da nossa mente. Se nós, por exemplo, queremos manter uma boa sanidade mental, é necessário que a gente aprenda a capilarizar a ideia e atomizar o pensamento logicamente aceitável de que essas bebidas ou essas drogas, elas não são benéficas, ao contrário, elas são prejudiciais. Temos visto na nossa sociedade, e isso é notável aos olhos de qualquer pessoa, principalmente dentro do tecido social juvenil, porque a juventude é uma das franjas a nível da sociedade que tem, de facto, aderir mais a este mundo do alcoolismo. É só nós andarmos em cada esquina, em cada rua, em várias artérias da cidade, nós vamos encontrar menores de idade, jovens, a fazerem uso dessas bebidas. A minha abordagem, eu gostaria de trazer uma abordagem não meramente técnica, mas uma abordagem virada mais naquilo que é o bem da própria sociedade, enquanto professor e enquanto um educador social. Bem,
enquanto alguém que quer ver bem da sua sociedade e alguém que de facto tem feito muito para tentar mudar aquilo que é o paradigma da sociedade em termos de uma boa convivência, esse motivo tem suscitado uma certa preocupação e nos leva a aprofundar vários estudos para saber realmente quais são os principais motivos que levam os adolescentes, os jovens a engrenarem para esse caminho que de facto não é um caminho muito abonatório, não é um caminho que leva a um lugar ou a um bom porto, é um caminho que de facto vai prejudiciar os jovens. Nós temos visto quais são as grandes consequências que isso vai originar. Por exemplo, a criação de grupos a nível das zonas periféricas, recônditas, a nível das zonas suburbanas, tem sido consequência dessas bebidas. Porque, a delinquência juvenil. Literalmente. Por quê? Porque alguém quando faz o uso dessa droga, que é uma substância psicoativa, ela acaba primeiramente perder a sua predisposição psicomental e acaba por modificar a sua funcionalidade corporal, biológica e mental. Ele vai perder aquilo que é o seu fio lógico. Dentro da visão, por exemplo, do Sigmund Freud, né, que apresentou a ideia da psicanálise, ele vai dizer que a mente do homem tem 3 vertentes. A primeira vertente é a vertente consciente, pré-consciente e subconsciente. Bem, na vertente subconsciente, nós vamos encontrar alguns modos que os seres humanos vão operando, que não vai de acordo com aquilo que é a vertente consciente, porque na vertente consciente o indivíduo sabe exatamente aquilo que está a fazer. Por isso é que essas substâncias acabam por modificar aquilo que é o nosso estado mental. Depois os jovens acabam por cometer erros, apresentar comportamentos negativos que não vão de acordo com aquilo que são os parâmetros da sociedade, os parâmetros normativos, e nós ficamos um pouco estupefatos com o facto dos certos jovens se posicionarem de forma diferente. Estamos a falar, como eu disse anteriormente, estamos a falar de questões que têm a ver com grupos, furtos, criação de coisas extremamente negativas. A nível dos bairros, por exemplo, nós temos feito vistoria. Você encontra grupos de jovens. E são jovens que não têm nada a perder, não têm medo de nada. Lutam com katana, faca. E você olha para os jovens, quer dizer, nós estamos a falar de pessoas que estão na flor da idade, que têm muito para dar para o seu país. Jovens que ainda têm força, mas acabam por gastar essa força em coisas negativas. Por quê? Sobre o efeito dessas substâncias que tem levado muitos jovens a engrenarem para esse caminho. Por isso é que nós... Maioritariamente são menores de 18 anos. Infelizmente. Isso parte também, e desculpa-me só para terminar, isso também parte da falta da imputabilidade, ou seja, da responsabilidade que alguns pais têm em torno dos seus filhos. Porque, repare, se nós tivermos, por exemplo, uma boa educação a nível das nossas famílias, literalmente que nós não vamos ter jovens ou menor de idade a engrenarem para esse caminho. Ainda que existam, serão... Exatamente, porque um dos motivos mais preocupantes é a gente observar menores de idade, pessoas que não têm capacidade nem maturidade jurídica de fazer o uso ou consumo das bebidas alcoólicas, mas praticam essas ações. Por quê? Porque muitas das vezes os pais, os progenitores, não fazem acompanhamento de forma significativa para os seus filhos, aonde é que os filhos estão, quais são as amizades, e a falta dessa supervisão é um dos elementos sine qua non que faz com que eles possam, de facto, se desviar e caminharem para esse caminho que, de facto, não é um caminho de bem. Muito bem. Germano? Muito bem. Dizia o caro Jeremias Nanga, e muito bem, teve aqui um olhar, se quisermos enquadrar naquilo que é psicologia social, mas para nos situarmos melhor em matéria da psicologia de idade, nós podemos elevar hoje a juventude dos 15 até aos 22 anos de idade. Os autores não são unânimes naquilo que são, portanto, as questões das idades. Mas eu ainda vou me ater nas questões das consequências para nós percebermos que o cérebro humano, enquanto principal órgão, porque é preciso que fique patente da seriedade do assunto, na medida em que o ser humano, nós, os seres humanos, temos 2 sistemas principais, com atividades semelhantes, que é controle e coordenação, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino.
O sistema nervoso, onde nós encontramos o famoso o cérebro, que é o principal órgão, portanto, não vou muito a fundo, porque alguns aspectos são muito técnicos, mas no sistema nervoso nós temos o cérebro, que é que nos ajuda a pensar, é que nos ajuda nas tomadas de decisões. Dito de outro modo, é através dele que nós recebemos os estímulos externos e vamos produzir resposta. Temos o sistema endócrino, que vai ser responsável pelo crescimento, vai ser responsável por um conjunto de glândulas, e glândulas essas que realizam as ações metabólicas, que é a transformação do organismo. E no consumo de bebidas alcoólicas, esses dois sistemas que controlam, coordenam e regulam atividades humanas são afetados. Portanto, é para nós vermos quão séria é a temática que nós estamos aqui a tratar. Antigamente, nós ouvíamos que o cérebro desenvolvia-se até aos 6 anos. Aqui para dar resposta, porque eu afirmei que quem quisesse consumir bebida alcoólica seria dos 25 em diante. Hoje, quando nós vamos ler nas matérias da própria neurociência, a própria neurologia, e até 2019 a Academia de Cérebro lançou um estudo muito pertinente e disse que o cérebro desenvolve-se até os 25 anos. Até mais ou menos 25 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Ora, quando nós vamos para questões técnicas, e hoje com o avanço da tecnologia, hoje nós falamos daquilo que é globalização, que é a integração de diversas partes do mundo, nos aspectos culturais, econômicos, políticos e tecnológicos, hoje com a técnica, através da imagiologia, são aparelhos que nos permitem a captação da informação de órgãos internos, já que são órgãos que nós não conseguimos ver a olhos desarmados. Através da imagiologia, está comprovado, e que na visão de Spears 2015, está comprovado que jovens que consumem bebidas alcoólicas, ou seja, já foi identificado lesões cerebrais nos jovens que consumem bebida alcoólica, através da imagiologia. São ferramentas técnicas que nos ajudam a captar informações internas. Vamos ainda perceber com a ressonância magnética funcional, foi identificado que jovens que consomem bebidas alcoólicas afeta a massa cinzenta e a massa branca. Exatamente. Quando nós falamos da massa cinzenta, e assim, em palavras muito miúdas, um encéfalo, que por muitos é conhecido como miolo, o encéfalo tem algumas substâncias. Exato. E nessas substâncias, tem uma substância que aparece de cor branca e a outra de cor cinzenta. Uma é externa, a cinzenta, e a outra é interna, de cor branca. A substância, a diferença entre ambas, para que nos percebam, e o álcool, enquanto tóxico, afeta essas substâncias. A substância cinzenta, ela tem axônios, ela tem neurônio. Neurônio é a unidade básica estrutural do sistema nervoso, são células do sistema nervoso, são bilhões de células do sistema nervoso que permitem a comunicação, para que a gente pense, nós recebemos um estímulo fora, o cara, o jornalista questiona para mim, para que eu perceba, porque as células nervosas estão... E trabalham muito rapidamente. Muito rápida, não é por minuto, É instantâneo. É muito, numa velocidade que os cálculos até agora são feitos com dificuldade de compreender. É muito rápido. Portanto, o consumo desse tóxico afeta a massa cinzenta, que é responsável, a massa cinzenta tem presença de neurônio, enquanto célula básica estrutural do sistema nervoso, e essa massa cinzenta é responsável por aquilo que é cognição, aprender, que estamos a dizer que quando o jovem consome bebida alcoólica, afeta taxativamente no processo de aprendizagem. A questão que eu ia justamente fazer é esta. De que forma essas... Porque a adolescência é a fase de aprender, de absorver o conhecimento. Exatamente. Estamos livres para aprender. Tanto que nas ocupações, maioritariamente, o nosso tempo está ocupado na escola ou numa oficina. Qualquer coisa dessas. Como é que o álcool pode afetar? Muito bem, ele afeta pela presença do tóxico. É uma droga, e a droga tem o que nós chamamos de princípio ativo. E se for no álcool, nós vamos chamar o ativador e também a nicotina. Eles têm princípio ativo. Então, quando nós consumimos, o princípio ativo, através
afetam os nervos são chamados vias de comunicação nervosa. Alguém se calhar pode questionar, então onde é que eu vou localizar o nervo no meu corpo? Eles se propagam, né, funcionam em alguns folhetos da pele. Nós temos 3 camadas de pele, portanto, nos folhetos entre a pele onde se propagam os nervos. O princípio ativo do álcool vai até ali. E a zona terminal, infelizmente, onde é que é o sangue. Como já dissemos, ele, por ser tóxico, vai afetar a massa cinzenta, que é responsável pela cognição, para que a pessoa aprenda, e a massa branca, que não tem neurônio, mas tem zona terminal do neurônio, que é o axônio, que em muitos casos é responsável pela partilha de informação entre as células nervosas. Por isso é quando o indivíduo está sob efeito dessas psicoativas, que é do álcool, ouve mal, age mal, pensa mal, comporta-se mal. E aqui, para não monopolizar a conversa, vamos perceber que naquilo que é a região medianal entre o lobo frontal e o lobo temporal, dito de outro modo, onde se localiza a memória, é uma das áreas muito afetada pelo consumo de bebidas alcoólicas. O que quer dizer que o adolescente que envereda para o mundo do álcool, infelizmente, terá dificuldade em reter informação, porque a memória tem essas 3 funções: receber, reter e depois ativar ou recordar. Pois, olha, pegando a deixa do Germano, Jeremias é professor, lida diretamente com os alunos. Nessa vivência, nas nossas andanças, e porque nós somos também das comunidades, já ouvimos jovens e menores de 18 anos a dizer: eu aprendo melhor quando estou sob efeito de álcool. Eu, depois de um cigarro, consigo reter melhor a matéria. Eu, depois de colocar ali uma substância, estou mais ativo e a matéria entra mesmo bem. Bem, na verdade é um dito que se tornou popular a nível daquilo que é a comunidade acadêmica. E de facto nós, enquanto docente, temos de forma constante e permanente ver alguns estudantes se posicionar desta forma. Bem, nós precisamos entender que de facto o álcool por si, ele acaba por diminuir a capacidade de produtividade dos estudantes. Esse é um dos pontos. Outro ponto, ela baixa também ela traz consigo uma certa debilidade naquilo que vai ser a aquisição e a retenção do conhecimento. Por isso, se nós pararmos e reparar, nós vamos notar que, de facto, a maior parte dos estudantes que fazem o uso das bebidas alcoólicas, e atenção que isso que eu estou a falar é um dado estatístico, a maior parte dos alunos, dos estudantes que fazem o uso de bebidas alcoólicas têm dificuldade em termos de raciocínio. Okay. Por quê? Porque essas substâncias, elas levam consigo produtos químicos. Estamos a falar, levam consigo produtos químicos. E esses produtos químicos acabam por afetar de forma direta aquilo que é a sanidade mental do estudante. Por isso, se nós queremos ser um bom estudante, nós temos que pautar pelas condutas legais. Temos que pautar pelas condutas que são logicamente aceitáveis e não engrenar para esse caminho que de facto são caminhos negativos. Nós já tivemos casos, por exemplo, a nível das nossas instituições, onde encontramos estudantes que vêm na escola embriagado, estudante que vem na escola sobre efeito de droga, e você olha para ele e dá conta mesmo que não está bem. E você fica triste enquanto docente, não apenas enquanto docente, porque você está a ver mais um jovem em Angola se perder. E o que é que nós temos feito? E essa é uma das soluções que eu tenho sempre a rebater. A educação é a única via mais viável que pode mudar essa situação. Não há nenhum outro elemento, na minha maneira de ver, que pode contornar essa situação, trazer resultados significativos, trazer resultados aplausíveis, se não for pelo intermédio da educação. Porque por via da educação, a gente vai fazer transmissibilidade de valores morais, sensíveis e éticos. E aqui tentando fazer a colação do livro do grande professor João da Cruz Cudinguém, no ato da reforma da educação em 2013. Ele fala sobre a crise e resgate dos valores morais, culturais, cívicos dentro da sociedade angolana. Se nós lermos esse livro, nós vamos encontrar N soluções que o próprio doutor João da Cruz apresenta. E um dos elementos que ele traz à baila à tona é mesmo a questão da educação. A minha tônica para essa temática recai e cai no fator educação. A educação é o único elemento, é o único componente que de facto
pode nos ajudar a tentar reinverter esse quadro, essa situação que de facto tem nos deixado muito triste a nível da nossa sociedade, que é para poder, de uma forma ou outra, tentar ajudar os jovens que estão nessa sociedade. Essa educação é missão do Estado ou das famílias? Bem, essa educação passa por 3 instituições e nós temos sempre levantado aqui, sempre que temos a oportunidade. A primeira instituição é a família, que tem a responsabilidade de inculcar valores para os seus filhos. Segunda instituição é a escola, que é uma instituição vocacionada para manter a formação dos indivíduos na sociedade. E terceira instituição temos a igreja, que é a reserva moral da sociedade, que tem também esse direito, essa obrigatoriedade de poder consciencializar os cidadãos para nós realmente saber aonde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Portanto, se nós tivermos essas instituições a trabalharem de forma, numa única visão, certamente que nós não teremos grandes problemas do género a nível da nossa sociedade. Devem ser criadas políticas que visam dar resposta aos problemas sociais para que as famílias tenham melhor base e consistência, porque a fragilidade nas famílias pode ser um dos motivos. Exatamente, exatamente. As políticas públicas também ajudam no combate desses fenômenos. Mas, primeiramente, nós precisamos entender, nós, enquanto família, temos a obrigatoriedade de fazer alguma coisa. Tendo ou não condições financeiras de vida. O importante é, primeiro, a sanidade mental. Exatamente. Eu acredito que quando nós falamos de uma boa educação, não é necessariamente alguém ter um nível de escolaridade muito elevado. Não. Até se nós reparar no tempo dos nossos ascendentes, no tempo dos nossos pais, não estudaram muito. A maior parte deles nem frequentaram o ensino superior. Mas tiveram aquela educação... Exatamente. Tiveram aquela educação que estava enraizada na base da nossa cultura. E uma das coisas também que é importante, que o próprio doutor João da Cruz faz menção, é a questão de trazer à baila a nossa cultura, sermos educados na base da nossa cultura. Os nossos pais, por exemplo, cresceram nas mucandas, nos inficos, lá onde se ensinava ser jovem, ser homem, e cresceram com princípios e normas que não lhes permitissem fazer esse tipo de coisas. Portanto, é necessário que nós tragamos aqui a nossa cultura à tona e trazer também a nossa identidade cultural. Porque se nós formos educados na base da nossa cultura, certamente que nós saberemos salvaguardar aquilo que são nossos princípios culturais e teremos a nossa identidade cultural. Só assim estaremos a construir um futuro melhor, porque no final tudo entendemos que o país por si também agradece. Muito bem. Germano Pinto, como é que se pode resgatar esses jovens que estão mergulhados nesse mundo? E esse processo pode demorar tempo do ponto de vista psicológico, né? Porque há outras consequências de fórum físico também. No caso dos jovens que vimos, estão internados agora, têm problemas sérios de saúde, mas há um outro aspecto psicológico importante. Muito obrigado, Carlos Jornalista, pelo retorno da palavra. Não sei se o jornalista Afonso Paulo me permite comentar um pouco sobre... Obrigado pela questão, a questão que colocou o professor Jeremias Nanga, a questão de eu estudo melhor quando estou sob efeito de álcool. Então, isso decorre, eu penso que eu já constatei situações do gênero, o Carlos Jeremias também já constatou, nossos colegas, antes de uma defesa, vou tomar uma fresquinha. Nós aceitamos, é preciso nós perceber, aqui é uma coisa que tem que deixar claro, e em matéria de psicologia. A memória humana tem um processo chamado RAM, que é registro automático da memória. Isso parece informática. Registro automático da memória. Se o Germano Pinto, antes de fazer a leitura, tomar um gole de cerveja agora, amanhã fizer, em 4 vezes, quando eu tiver que ler, o cérebro vai disparar uma mensagem. Não tomaste a cerveja. Devido ao registro automático da memória. Gera aquilo que é o hábito. Hábito é um comportamento que é aprendido e é repetido. Depois desse hábito, estamos o costume. Passa a ser uma regra nossa. Há um artigo que eu li em 2012 de um autor brasileiro que ensinava como ajudar o estudante a ter bons resultados e a reter o conteúdo. Ele coloca aqui um elemento, aconselha, por exemplo, o uso de pastilha para mascar. Menciona também, por exemplo, antes de estudar, vai cheirar uma flor ou use um perfume. Essas técnicas assim. E isto enquadra-se no que está a dizer. Essas dicas que o Carlos Jornalista traz
é semelhante às abordagens do Aprender a Estudar, de Antônio Stanquero. Mascar pastilha é para aquelas pessoas que ainda não têm o ritmo de leitura e quando pegam um livro adormecem. Então, na medida que você vai mascando, será mais um estímulo, uma informação a ser levada para o cérebro. Então, logo, o hipotálamo vai ser inibido de liberar fluido para que o sono suceda. Tal como o sentir o cheiro agradável é para despertar uma questão de prazer. Vai liberar alguns hormônios, que é como serotonina, que é hormônio de bem-estar. Então, essa fala de que eu estudo melhor quando consumo bebida alcoólica é esta questão do registro automático de memória. É uma falsa ideia. E a outra coisa é a identificação. Como o indivíduo já consome e na tendência de defender a sua prática, então vai usar essa fala. Esse pretexto. Sim. O caro jornalista questionava a questão, então, de vermos mudar essa situação. Enquanto psicólogo, estudante de psicologia atualmente também, nós acreditamos na mudança. Porque em psicologia, quando se fala de cura, é mudança de comportamento. Eu sou uma daquelas pessoas que não usa muito a expressão resgate, porque é muito discutida esse resgate. Não, os valores estão ali, a cultura está ali, é para ser vivida. Nada se perdeu. Não perdemos. A meu como ver, se tivéssemos a coisa na nuvem. Exatamente, está ali, é só fazer o uso, é só aproveitar da melhor forma possível. Então, a mudança comportamental, ela é evidente, é possível. E, aliás, nós, psicólogos, temos, em matéria do conhecimento religioso, temos a fé, temos essa certeza de que as mudanças são possíveis. E quando é que essa mudança é possível? Quando nós atuamos. O caro professor Jeremias Nanga falou aqui da tríade, família, escola e igreja, é fundamental, mas também é uma questão que temos que refletir, é que muitos dos nossos irmãos adolescentes, de grosso modo, jovens, que consomem bebida alcoólica, o fazem por aprendizagem, por imitação. A aprendizagem enquanto processo, através do qual os conhecimentos, aptidões, valores e comportamentos são adquiridos ou modificados, ele vê os mais velhos ladeados em casa a consumirem, então pega também para provar, porque se os mais velhos estão a consumir, aliás, é porque os próprios mais velhos mandam o menor ir comprar. Exatamente. Tanto por uma questão de imitação. Agora, qual é a responsabilidade dos mais velhos aqui, trazendo ali essa questão da família? É informar para ele que ele não pode consumir bebida alcoólica por conta da idade, ainda não é o momento, e o mais velho que está a consumir já tem idade tal, então pode fazer, e em substituição da cerveja, a ele é entregue um sumo. É preciso que fique claro, porque também há casos em que a criança ou o adolescente dá um gole à cerveja e os mais velhos riem-se. Esta mesmo que diz o Germano, eu já vi uma senhora embebedar o seu próprio bebê. Exatamente. Quer dizer que é para ele ficar forte. E naquilo que é registro automático da memória, na medida que o tempo vai passando, então o cérebro vai despertando, vai sempre reconhecendo aquele sabor. Então, as famílias têm essa responsabilidade para vermos mudado a situação. O diálogo aberto, informar que poderás beber, mas agora não é o momento, porque pode trazer muitas dificuldades do foro mental e não só. As nossas igrejas também já fazem o seu trabalho, e respeitamos as igrejas enquanto instituições, organizações hierarquicamente organizadas de caráter médico-social, que com os seus trabalhos procuram dar resposta aos problemas sociais e espiritual. É preciso reconhecer, eu penso que a maior parte das igrejas cristãs trazem mesmo aqui a proibição no âmbito daquilo que é doutrina, ao consumo de bebida alcoólica, fazem uma colação, pessoal, Efésios 5:18, né, para não se embriagar de vinho. As igrejas têm feito o seu papel e nós, as escolas, devemos fomentar aquilo que são as palestras. Eu, quando falo da escola, vem-me sempre a consciência o decreto 12/11, de 11 de janeiro, no artigo 38º, na linha D, onde é orientado um gabinete de apoio que chamamos de psicopedagógico. Então, o gabinete psicopedagógico, um psicólogo nesse gabinete tem 3 atuações: psicologia individual, psicologia de grupo e o plano de investigação. Se o psicólogo identificou que há jovens a consumir bebida alcoólica, ele pode, em vez de atuar, evitando que essa situação gera bullying, e promover palestra de modo que se veja a situação ultrapassada. Mas, infelizmente, a nível das nossas instituições, estamos a referir instituições de caráter escolar,
esse gabinete, e eu conheço bem essa lei, de facto não se faz sentir. Então nós estamos a falar do ideal e não do real. Aqui há um incumprimento, então, da parte das instituições. Literalmente. Então, o decreto existe. O decreto existe. Agora, o que falta é o cumprimento da lei. Porque esse departamento é um departamento extremamente importante, que poderia até ajudar naquilo que seria a produtividade da parte dos estudantes. Os estudantes que já estão nesses caminhos, com o apoio, né, à área da psicopedagogia, poderiam de facto tecer algumas considerações ou apresentar alguns projetos que poderia tirar alguns jovens dessa vida. Agora, eu queria fazer também menção, chamar aqui responsabilidade em alguns autores que têm produzido bebidas caseiras. E essas bebidas têm vitimado muita gente. Já tivemos vários exemplos, nada agradável. Exatamente. Eu acredito que foi no ano passado. Sim. No município Viana, do meu amigo, Viana. Em Viana, a famosa caipirinha do azar. E olha que foram maioritariamente adolescentes. Exatamente. Nós, enquanto membro, e eu enquanto presidente da agremiação juvenil de incentivo à leitura, que é uma agremiação que tem também essa responsabilidade de olhar para a juventude e orientar, nós fomos ter com esse jovem, saber realmente o que é que lhes levou a praticar e com os autores que fizeram essa bebida. Então, nós temos visto ultimamente... Mas o que é que alegaram? Qual foi a razão de inventarem isso? Bem, disseram que queriam ganhar vida, tiveram num estado de miséria. Criando azar na vida dos outros. Então, é uma situação extremamente difícil. E nós falamos com ele, tentamos aconselhar, passar aquilo que é a nossa visão pedagógica enquanto educadores sociais. Mas deixa que ele diga, essa famosa caipirinha do azar continua a ser consumida. Infelizmente. Ainda no fim do ano passado tivemos mais alguns relatos. Infelizmente. Por isso é que aqui deve-se apertar, colocar a mão pesada para os autores que têm feito. Porque a caipirinha do azar é apenas uma das bebidas. Pois. Porque para além disso... Na Willa, a famosa... Como é que... 9 horas, não é? 9 horas. Eles chamam de 9 horas. Bebida chamada 9 horas. 9 horas. É caseira também. Exatamente. E não temos a 12, não sabe o índice de alcoolismo lá presente. A culpa não pode morrer solteiro. A esses tipos de pessoa, a mão pesada da lei... Tem que atuar. Exatamente. Em direito costuma-se dizer vox dei, vox populi. Né? Costuma-se dizer também dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então precisa-se aplicar a lei a essas pessoas para que as outras pessoas possam aprender com a aplicabilidade da lei que aplicaram nessas pessoas, passo aqui o pionagem, para que os mesmos não possam repetir. Os mesmos atos. Exatamente. Muito Só bem. assim nós estaremos a ter uma sociedade altamente construída com princípios e valores educacionais. Olha, nós estamos gratos pela presença de vocês. Germano, notas finais, rapidamente, 1 minuto. Muito obrigado. Falava-se, vou me apegar deixa do professor Jeremias Nanga, dizia da questão das políticas, e faz aqui recordar, a lei decreto 13/3 de 2017, que proíbe a venda, a publicidade de bebidas alcoólicas perto das instituições de ensino. Perto das instituições de ensino e horas abaixo de 21 horas. Exatamente. Também temos a proibição daquilo que é a venda aos menores de 18 anos. Exatamente. Só que eu penso que deveria ter uma adenda a proibir o consumo numa determinada faixa etária. Como já acontece, não gosto muito de comparações de idade, mas eu li que já acontece na Namíbia, África do Sul Não, mas nós aqui em Angola também temos uma lei que de facto vem com esse rigor. Só que o grande problema está na aplicabilidade da lei. Porque tem locais onde é proibido o uso de bebidas alcoólicas menor de 18 anos. Por quê? Porque segundo aquilo que é a nossa Constituição, a Carta Magna, só é maior de idade quem tem a maturidade jurídica. Estamos a falar a partir de 18 anos, que tem acesso ao trabalho e tem acesso a outras coisas. Então, muito bem. Pensamos que é preciso, então, esse olhar atilado de quem tem direito, porque as mudanças são possíveis, com o apoio, o esforço de todos nós. Muito obrigado. Nós estamos gratos também. Obrigado, Germano. Obrigado, Jeremias. Obrigado, telespectador, pela companhia. Nós estaremos novamente juntos amanhã, pontualmente às 7, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Primeira Página. Eu sou Afonso Mpalo, Casa Grande. Estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui na Palanca TV. Bom dia!